Bom dia! Bom dia, meu filho. Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 655 do projeto Bíblia para Iniciantes. 665. 655. 55 no projeto Bíblia para Iniciantes. Isso. Muitos áudios já, né? Então, é muito conteúdo, muita palavra de Deus, né? Como eu sempre falei aqui, não temos pressa, tá? Não precisa ter pressa de ler a palavra, porque a palavra é para ela ser degustada, é para ela ser saboreada, aprofundada. Então, sempre que a gente for ler a palavra, é importante a gente fazer uma oração, pedir discernimento, entendimento ao Espírito Santo, para que ele nos ajude a entender a profundidade da mensagem que Deus quer para nós. Amém? Então vamos começar com uma oração, né? Senhor Deus, Pai, nos ilumina, nos dá entendimento da Tua palavra. Estamos entregando a Ti, Pai, este momento, para que o Senhor possa vir e nos iluminar, nos trazer sabedoria, discernimento e entendimento da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Estou aqui com a minha mãezinha linda, maravilhosa, que eu amo tanto, que é minha ouvinte mais assídua, patrocinadora do projeto. Então vamos lá. Hoje a gente está no livro de Hebreus, capítulo 7, e vamos terminar o capítulo 7, esse capítulo grande, né? Um capítulo cheio de conteúdo. A gente já está há algum tempinho nele e é importante realmente porque é muito conteúdo, muita mensagem maravilhosa para a gente. A gente vai do versículo 23 até o final. Então vamos lá, diz assim. O versículo 23 diz assim: há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos, porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Então, a diferença que ele está se referindo, só contextualizando aqui, é que o sacerdócio de Jesus ele veio através de um juramento de Deus, e os outros sacerdócios, né, da ordem de Levi, que veio pela lei de Moisés, não veio com um juramento de Deus. Então ele falou que a primeira coisa, né, que tornava o sacerdócio de Jesus mais poderoso era por causa desse juramento que ele fez, né, lá em Salmos 110, 4. E a outra diferença também desse sacerdócio é que os outros sacerdotes da tribo de Levi, eles foram muitos, porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Então, morria um e se levantava novos sacerdotes. Morria o sumo sacerdote, tinha que se levantar um novo sumo sacerdote, né? E aí por diante. E aí no versículo 24 diz assim: mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém. Então, ninguém vai suceder Jesus no sacerdócio. Ele é sacerdote para sempre. Continuando. E por isso, ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Olha só, gente, que coisa mais profunda e linda isso. Então, nós vivemos num tempo muito melhor do que antes de Jesus. Antes de Jesus, os sacerdotes eles tinham que ser escolhidos, né, da tribo de Levi, dentro daquela linhagem. Eles morriam, eles tinham que interceder pelo povo, né? Era o próprio sacerdote que tinha autoridade para entrar ali no Santo dos Santos, para sacrificar os animais e derramar o sangue para pagar pelos pecados. Hoje em dia a gente não precisa mais disso, porque o próprio Jesus faz isso por nós e para sempre. E é para sempre. Ele vive eternamente. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Está lá em Apocalipse, né? O alfa e o ômega, aquele que é o começo e o fim de todas as coisas. Então, por isso,
Ele, Jesus, hoje e sempre. Ele pode e salva as pessoas, né? O próprio nome de Jesus, Yeshua, ele quer dizer Salvador. E Jesus, o próprio Jesus falou, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Então ele veio para salvar. É lógico que a gente, só mencionando aqui a importância de você diferenciar. Ele veio para salvar, mas ele vai voltar. Jesus vai voltar e em breve ele está voltando e aí ele vai voltar para o dia do juízo, aí ele vai voltar sim para julgar. Mas a primeira vinda dele foi para salvar. E hoje sempre ele está o quê? Salvando as pessoas que vão a Deus, tá? Até a volta dele. Porque depois que ele voltar, aí tudo vai, né? Vai ser o último dia, o dia do juízo final e etc. Mas hoje ele está o quê? Salvando as pessoas que vão a Jesus por meio dele. Ele mesmo falou para nós, lá nos evangelhos, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos esse sacerdote, tá? Que entra no Santo dos Santos, que nos deu a liberdade para que nós mesmos possamos entrar no Santo dos Santos, mas só através de Jesus nós temos esse acesso total a Deus. Amém? Não precisamos de mais nenhum outro intercessor, não precisamos de nenhum outro santo, entre aspas, né? Porque quem é santo é quem está separado para as coisas de Deus. Mas existe uma distorção no entendimento de pessoas que pedem para pessoas que já morreram para intercederem por elas. Gente, isso não acontece. O próprio Jesus falou, porque Jesus vive para sempre. Aqui, ó, a palavra de Deus fala, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. É Jesus que pede, é Jesus que intercede. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Não precisamos pedir para A, B ou C. Não vou nem aqui mencionar para não causar confusão, né? Para não causar polêmica aqui, mas ninguém, a verdade é, ninguém, a não ser Jesus. Só Ele, para Ele, tá? É que devem ser todas as nossas orações direcionadas a Jesus, a mais ninguém. A não ser Deus Pai e ao Espírito Santo também, né? Fora esses três que são um, mais ninguém. Nós temos acesso total, amém? Ó, vou repetir aqui. Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Delas quem? De nós, as pessoas que Jesus salva, hoje e sempre. Gente, isso é maravilhoso, isso é muito poderoso. Amém? Versículo 26. Por isso Jesus é o grande sacerdote, ou em outra tradução, é o sumo sacerdote de que necessitamos. Não precisamos de mais ninguém, de mais nada, de mais nenhum sacerdote. Ele é o nosso grande sacerdote. Ele é perfeito, continuando aqui, e não tem nenhum pecado ou falha. Vou repetir, ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes, não precisa oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro pelos seus próprios pecados, como os antigos da tribo de Levi faziam. Eles tinham que oferecer sacrifícios primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, Jesus, ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Ele não precisa oferecer sacrifícios para ele, por ele, porque ele já se ofereceu, e mesmo que ele precisasse, ele precisasse, né, de oferecer algum sacrifício, ele não tinha pecado, então não precisaria de oferecer sacrifício nenhum, porque ele não pecou. O sacrifício é para cobrir pecados. Jesus não pecou. E mesmo não tendo pecado, ele se ofereceu a si mesmo. É muito forte, é muito poderoso. Versículo 28, para a gente fechar. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes. Mas pela promessa feita com juramento,
a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, com F maiúsculo, o Filho, Jesus, que se tornou perfeito para sempre. Amém. Esse Jesus, o Filho, que se tornou perfeito para sempre, ele sim é o nosso grande sacerdote. Ele é aquele que intercede por nós. Ele é aquele que pede por nós. Ah, gente, isso é maravilhoso. Ele é o nosso advogado. É aquele que veio para nos salvar, para nos amar incondicionalmente. Amém? Para que nós possamos, com esse amor incondicional que nos constrange, isso nos leva a nos arrepender da nossa vida de pecado e nos leva a viver uma vida de santidade, entregando totalmente a Ele, para Ele e por Jesus, para Jesus, são todas as coisas. Amém? Ele é o grande sacerdote das nossas vidas. Amém, mãe? Amém. Vamos orar então? Senhor Deus, muito, muito obrigado por esta palavra profunda, maravilhosa, forte. E nós recebemos ela em nosso coração, que essa palavra venha como uma semente poderosa em nosso coração, que o nosso coração seja uma terra boa para receber essa semente, que possa frutificar, multiplicar, Pai. Senhor, nós te recebemos, Jesus, como único e suficiente Senhor e Salvador e único sacerdote, nosso grande sacerdote, aquele que intercede por nós, que morreu por nós, como sacrifício para sempre. Não precisamos de mais sacrifícios de animais, não precisamos de mais derramamento de sangue, pois o teu sangue foi derramado por nós. Amém? Então é isso, ficamos por aqui hoje, né, mãe? Filhinho. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.